Aquela noite jamais saiu da minha mente, porque foi nela que eu descobri que o que eu ouvi não era fruto da minha imaginação, não era apenas um susto, não era um delírio e muito menos uma coincidência espiritual. Aquela voz que ecoou no quarto, aquela presença que se aproximou devagar, como se arrastasse correntes invisíveis pelo chão, não tinha terminado a sua história. O que aconteceu naquela noite foi apenas a primeira batida na porta, o primeiro toque do inferno tentando anunciar que algo muito maior estava por vir, algo que não tinha sido encerrado, algo que ainda respirava nas sombras, esperando o momento exato para se revelar de novo. E agora eu preciso te contar o que aconteceu depois, porque se eu não te disser, talvez você nunca entenda o quanto o mundo espiritual está mais próximo do que imaginamos, o quanto o mal sussurra no escuro quando acha que ninguém está ouvindo, e o quanto Deus fala quando menos esperamos e quando mais precisamos. Depois daquela noite, eu comecei a perceber pequenas coisas que não fazia antes. Objetos mudavam de lugar. O ar no meu quarto parecia mais pesado, como se algo estivesse me observando quando eu fechava os olhos. Eu tentava ignorar, tentava pensar que era só impressão, mas cada dia que passava a presença crescia, como se tivesse ganhado permissão, como se aquela primeira manifestação tivesse sido apenas o início de algo que veio para avançar, para ultrapassar limites, para invadir territórios da minha alma que eu jamais havia aberto para ninguém. E quanto mais eu tentava seguir a vida normalmente, mas aquela voz retornava, às vezes fraca, às vezes quase inaudível, mas sempre carregada com a mesma intenção: destruir o pouco de paz que eu ainda tinha. Eu percebi, tarde demais, que aquilo estava se alimentando exatamente disso, do meu medo, da minha falta de oração, da minha fragilidade emocional. Mas o problema é que essa presença não veio sozinha. Ela trouxe algo maior, algo como uma sombra que crescia na parede sempre que as luzes apagavam. Era como se ela me envolvesse devagar, como se testasse meus limites, como se quisesse descobrir até onde podia ir antes de finalmente se manifestar por completo. Eu sentia que isso estava conectado com o que aconteceu naquela noite com Labubu, porque aquela criatura não era só um símbolo. Não era só uma representação, ela era uma porta. Um portal que foi aberto sem que eu percebesse. Um portal que permitiu que forças que eu jamais enfrentaria sozinho começassem a se aproximar de mim. E quanto mais eu tentava fingir que estava tudo bem, mais aquele portal parecia se expandir dentro de mim, se alimentando de cada pensamento negativo que o deixava entrar. Foi então que eu comecei a ouvir passos no corredor. Não eram passos comuns. Eram lentos, arrastados, pesados, como se as pernas que os carregavam fossem fracas demais, deformadas demais, antigas demais. Era um som que não parecia humano. E toda vez que eu levantava para verificar, não encontrava ninguém. Mas o silêncio que ficava depois daqueles passos era ainda pior. Porque não era vazio, era um silêncio que respirava. Como se algo estivesse ali, apenas esperando que eu desse mais um passo para dentro da escuridão. E foi nesse ponto que eu percebi que aquilo não era mais apenas uma presença tentando me assustar. Era uma presença tentando me possuir, tentando tomar aquilo que eu não sabia que estava vulnerável. Minha mente, minhas emoções, minha fé. Foi nessa fase que comecei a ter sonhos estranhos, sonhos tão reais que, quando eu acordava, meu corpo ainda estava tremendo. Nos sonhos, aquela criatura parecia distorcida, diferente do que eu tinha visto na vida real. Seus olhos eram maiores, suas mãos mais longas, sua pele parecia queimada, como se tivesse sido arrancada de dentro do fogo. E sua voz, aquela voz sempre repetia as mesmas palavras, como um eco vindo do inferno. Eu voltei, e você me chamou. Mas eu não tinha chamado. Eu jamais chamaria.
E mesmo assim ele dizia aquilo, como se soubesse de algo que eu não sabia. Como se tivesse encontrado uma brecha dentro de mim, uma porta aberta há anos, uma ferida não curada, uma dor silenciosa que eu nunca havia confessado. E foi aí que eu percebi uma verdade que muitos ignoram. Demônios não entram por gritos, eles entram por silêncios. Eles entram por aquilo que escondemos, por aquilo que guardamos, por aquilo que achamos que está resolvido, mas que na verdade está apodrecendo dentro da alma. Quanto mais essa presença crescia, mais coisas estranhas aconteciam ao meu redor. As luzes piscavam sem motivo. O celular ligava sozinho às 3 da manhã, sempre às 3 da manhã, como se fosse um chamado. Sons vinham de dentro das paredes, como se algo estivesse arranhando a superfície de dentro para fora. E pior, comecei a sentir cheiro de enxofre. Aquele cheiro forte, pesado, ardido, que queima o nariz. Eu sabia o que aquilo significava. Qualquer pessoa que já estudou batalha espiritual sabe que esse é um dos sinais mais fortes de manifestação demoníaca. Mas não era só isso, era também a certeza de que algo estava vindo, algo maior, algo que eu não estava preparado para enfrentar. E então aconteceu, a noite em que tudo mudou. A noite em que eu percebi que aquilo não estava apenas me seguindo, estava me rondando, me cercando, me estudando. Foi a noite em que eu vi, claramente, sem sombra de dúvida, que aquela sombra tinha olhos, olhos que brilhavam no escuro, olhos que me encaravam como se eu fosse a presa e ele fosse o caçador. Olhos que não piscavam, olhos que carregavam ódio, fome, desespero, como se precisassem me devorar para continuar existindo. E quando eu olhei para aqueles olhos, algo dentro de mim quebrou. Algo que eu nem sabia que existia. E foi aí que ele falou comigo novamente, mas dessa vez a voz não veio de fora, ela veio de dentro. E quando aquela voz entrou dentro da minha mente, eu entendi que ele tinha cruzado uma linha. Uma linha que jamais deveria ter sido ultrapassada. Ele disse, agora você é meu. Você abriu a porta. E eu entrei. E naquele momento, eu senti meu corpo gelar, minhas mãos tremerem, meu coração disparar. Eu senti como se tivesse perdido o controle de mim mesmo. Como se estivesse sendo arrastado para dentro de um abismo invisível. Mas foi aí que algo aconteceu. Algo que ele não esperava. Algo que mudou completamente a direção daquela guerra espiritual. Porque naquele exato momento, quando tudo parecia perdido, Deus falou. E quando a voz de Deus entra em uma guerra, nenhum demônio permanece em pé. E quando Deus falou, não foi como imaginamos quando assistimos filmes ou quando ouvimos relatos romantizados. A voz dele não veio como trovão, não veio como relâmpago, não veio como explosão celestial. Ela veio como algo muito mais forte, veio como autoridade absoluta, como se cada som, cada vibração, cada palavra tivesse o poder de reverter tudo que o inferno tentou construir dentro de mim. Foi uma voz suave, mas tão poderosa que atravessou minha mente como luz atravessa a escuridão. E bastou uma frase, apenas uma frase, para que todo o ambiente ao meu redor tremesse num único segundo. Ele não te pertence. Quando essas palavras ecoaram dentro de mim, não foi só a presença demoníaca que reagiu, o próprio ambiente reagiu. O ar ficou mais leve, a pressão no meu peito desapareceu por um instante e eu senti algo sair da minha mente, como se uma unha estivesse sendo arrancada de dentro da carne. Aquele ser recuou, e quando recuou, ele gritou. Não era um grito humano, era um grito longo, distorcido, como ferro sendo arrastado contra ferro, como sofrimento antigo, como fúria acumulada. Era um grito que não saía pela boca, mas vibrava nas paredes, no chão, no teto, dentro dos meus ossos.
Aquele demônio não recuou porque quis, recuou porque foi ordenado. Mas o recuo dele não significou o fim da batalha. Foi apenas o primeiro passo, porque quando o reino das trevas é confrontado pelo Deus Altíssimo, ele não aceita perder território sem lutar até o fim. E quando aquele grito se calou, algo pior aconteceu. A escuridão começou a se mover. Sim, ela se moveu. As sombras na parede começaram a deslizar como líquido, como se tivessem vida. Elas desciam e subiam, formando figuras, rostos distorcidos, braços longos demais. E no centro de tudo, os mesmos olhos, aqueles olhos que eu tinha visto antes, reapareceram, agora mais brilhantes, mais cheios de ódio, mais desesperados. E foi nesse instante que ele falou novamente, mas dessa vez não com autoridade, e sim com raiva. Ele te protegeu, mas não vai proteger para sempre. Aquelas palavras caíram dentro da minha mente como veneno, porque ele não estava tentando me assustar. Ele estava tentando plantar dúvida. E o inimigo sempre faz isso quando perde força. Ele mente, ele manipula, ele torce a verdade. Mas mesmo sabendo disso, mesmo reconhecendo a estratégia, o impacto emocional foi devastador. Porque quando estamos vulneráveis, qualquer sussurro do mal parece gritar dentro da alma. E por um momento, só por um momento, eu senti de novo aquela mesma presença, tentando se aproximar como antes. Só que agora ela vinha com mais velocidade, mais agressividade, mais fome. Foi então que as coisas começaram a sair do controle. A porta do meu quarto começou a bater sozinha. Primeiro devagar, depois com força, depois com violência, como se algo estivesse tentando arrombar. O vento gelado atravessou o quarto, mesmo com todas as janelas fechadas. Minha visão escureceu por alguns segundos, e nesse breve instante eu senti como se mãos invisíveis tocassem meu pescoço. Não apertaram, apenas tocaram, mas o toque foi tão frio, tão profundo, tão anti-humano que meu corpo inteiro travou. Era como encostar em algo que não pertence a este mundo. E enquanto tudo isso acontecia, eu ouvi de novo. Você me chamou, você abriu a porta, você me pertence. Mas dessa vez eu percebi algo na voz dele. Não era segurança, não era certeza. Era desespero. Era como se ele estivesse lutando contra algo maior do que eu conseguia ver. Como se ele estivesse tentando se agarrar a qualquer brecha possível antes de ser expulso definitivamente. E foi aí que tudo mudou de novo. Porque quando aquela sombra avançou, quando os passos começaram a se aproximar, quando a temperatura caiu tão rápido que minha respiração virou fumaça, eu ouvi outra voz do outro lado. Uma voz que não veio de dentro, não veio de fora, não veio da escuridão, veio do alto. Uma voz que cortou o ambiente com tanta força que todas as sombras pararam como se fossem congeladas no tempo. E a voz disse: basta. E quando Deus diz basta, nada continua. As sombras se dissiparam como fumaça. O grito demoníaco foi interrompido como se alguém tivesse arrancado o som do ar. As mãos ao redor do meu pescoço desapareceram. A porta que batia violentamente parou de repente, e o silêncio se instalou. Um silêncio puro, limpo, santo. Um silêncio que não sufocava, libertava. Era como se a própria presença de Deus tivesse descido no quarto e colocado tudo no seu devido lugar. Mas o mais impactante ainda estava por vir, porque no exato instante em que tudo ficou silencioso, eu ouvi passos diferentes. Não eram passos arrastados, pesados, distorcidos. Eram passos firmes. Passos que vinham acompanhados de luz. Passos que carregavam paz. Eu senti a presença dele se aproximar. Não com medo, não com pressão, não com peso, com glória. E quando ele se aproximou, algo dentro de mim começou a se reacender. Uma chama que eu nem sabia que tinha se apagado.
uma força que eu pensava que nunca mais conseguiria sentir. E então ele falou de novo: eu estou aqui. Aquelas palavras destruíram toda a obra do inimigo em um único instante. Era como se cada mentira tivesse sido queimada, como se cada pensamento sombrio tivesse sido arrancado pela raiz, como se cada corrente invisível tivesse sido quebrada. Eu senti meu corpo ficar leve, minha mente clarear, minha respiração voltar ao normal. E foi aí que eu percebi algo que mudaria tudo no capítulo 2 da minha vida espiritual. Deus não apenas me livrou, Ele me convocou, porque logo em seguida Ele adicionou: agora você vai lutar. E quando Deus convoca alguém para lutar, Ele não chama porque a pessoa é forte, Ele chama porque a pessoa é escolhida. Ele não chama para perder, Ele chama para vencer. E naquele momento, eu entendi que a batalha espiritual que estava acontecendo não era apenas sobre mim, era sobre algo maior. Algo que o inimigo tentou impedir. Algo que Deus estava prestes a fazer através da minha vida. E foi aí que a verdadeira guerra começou. E quando Deus disse que eu iria lutar, eu senti o chão tremer. Não o chão físico, mas o chão espiritual. Era como se tudo ao meu redor tivesse mudado de posição, como se eu tivesse sido arrancado de um nível e colocado em outro. Não existia mais território neutro. Não existia mais esperar passar. Não existia mais esconder a dor ou fingir que nada estava acontecendo. Agora eu estava no centro da guerra. Agora eu era o alvo e, ao mesmo tempo, a arma. Porque quando Deus escolhe alguém para lutar, Ele não escolhe para ser destruído. Ele escolhe para destruir aquilo que antes tentava destruir você. E foi nesse instante que aquela presença demoníaca percebeu que havia perdido mais do que território. Ela percebeu que havia perdido o direito legal sobre minha alma. Porque a verdade é que demônios não se alimentam apenas de medo, eles se alimentam de brechas. E quando Deus invade, ele fecha todas elas. Mas o demônio, ao perceber isso, não desapareceu, não recuou, não fugiu. Ele voltou, e voltou diferente. Voltou mais violento. Voltou mais desesperado. Voltou com a intensidade de quem sabe que está prestes a ser expulso de algo que considerava seu. A temperatura caiu novamente, mas agora não como antes. Não era apenas frio físico. Era um frio que parecia rasgar a pele, um frio que vinha como lâminas invisíveis arranhando a alma. As sombras no canto da parede começaram a girar, como se fossem puxadas por uma força que tentava reabrir a porta que Deus havia fechado. Era como se aquele ser estivesse tentando entrar por cima da autoridade divina, e isso só aconteceria se eu permitisse. Era uma última tentativa, um último ataque, um último rugido do inferno tentando me derrubar. E então eu ouvi a voz dele novamente, mas dessa vez não estava calma, não estava controlada. Era uma voz trincada, falha, cheia de fúria porque ele sabia que tinha perdido. Você acha que ele vai ficar aí para sempre? Você acha que pode lutar? Você não tem força. Você não tem santidade. Você não tem nada. As palavras vinham rápidas, como tiros, tentando penetrar onde antes tinham domínio. Mas algo dentro de mim queimava. Um fogo que não vinha de mim. Um fogo que vinha do alto. Um fogo que começava leve, depois crescia, depois se tornava tão forte que parecia irradiar do meu próprio corpo. Eu estava sendo revestido. Eu não entendi no início, mas depois percebi. Deus estava me armando, porque quando Ele convoca, Ele equipa. E enquanto aquela presença falava, tentando me quebrar, tentando reabrir o medo, tentando reacender o trauma, eu senti algo subir dentro de mim. Não era coragem humana. Era autoridade espiritual. Uma autoridade que não gritava. Uma autoridade que não tremia.
Uma autoridade que apenas existia. Uma autoridade que o inferno reconhece mesmo antes de ser pronunciada. E foi nessa hora que eu percebi que tudo que eu tinha vivido antes da primeira manifestação, os sonhos, o ataque daquela noite, os sinais, o frio, os arranhões invisíveis, o cheiro de enxofre, tudo aquilo era apenas um prelúdio. A batalha real estava começando agora. A luz no quarto aumentou de forma repentina, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada invisível. Não era luz elétrica, era luz espiritual. Era luz que não iluminava paredes e iluminava a alma. E quando essa luz se espalhou, eu vi a sombra tremer. Sim, a sombra tremeu. Aquele ser que antes parecia tão poderoso, tão confiante, tão imponente, agora tremia como um animal encurralado. Seus olhos, antes tão fixos, começaram a piscar rápido, como se estivessem sendo queimados por algo que ele não conseguia suportar. Eu entendi naquele momento. O que estava queimando ele não era minha força, era a glória de Deus refletida através de mim. Foi então que ele falou comigo novamente. A voz de Deus veio como vento quente, como presença viva, como verdade absoluta. Fala. Apenas isso. Uma palavra. Uma instrução. Um comando. Deus não disse o que eu deveria falar, ele apenas disse que eu deveria falar, porque quando o Espírito Santo entra em batalha, ele coloca as palavras certas dentro de você na hora exata. E quando eu abri minha boca, eu não falei com minha voz, eu falei com autoridade emprestada, autoridade que não pertence ao homem, mas ao Rei dos Reis. Eu disse: você não tem mais lugar. Quando essa frase saiu da minha boca, algo aconteceu no ambiente. Algo que eu nunca tinha visto e talvez nunca veja de novo. A sombra se contorceu como se tivesse sido atingida por uma força invisível. O ar produziu um estalo, como se um arco elétrico tivesse atravessado o quarto. E um rugido tão alto que parecia vir das profundezas da terra, encheu o ambiente. Não era grito de poder, era grito de perda, era grito de derrota. Mas o ataque não terminou. Aquela presença tentou avançar com tudo, como uma última investida suicida. As sombras se ergueram como uma onda escura, vindo para cima de mim com velocidade, com força, com intenção assassina. Mas antes que ela chegasse perto, outro brilho apareceu. Uma luz branca, forte, cortante, como uma lâmina vinda do céu. E essa luz atravessou a sombra como se fosse papel. Não deixou marcas, não deixou chance, não deixou sobrevivência. Era como se Deus tivesse dito. Eu disse basta. A sombra se desfez no ar como poeira queimada. O rugido cessou. A temperatura voltou ao normal. O ambiente se acalmou. Mas dentro de mim algo ainda queimava. Não era medo, não era adrenalina. Era propósito. Era missão. Era entendimento. Porque naquele exato instante, Deus falou pela terceira vez, e cada vez que Ele fala, algo dentro de nós muda para sempre. Ele disse: agora vá. Há outros que precisam ser libertos. E nesse momento eu entendi. Aquilo não tinha acontecido apenas comigo. Era uma convocação. Era um despertar. Era Deus dizendo que eu não passei por tudo aquilo para guardar silêncio. Eu passei para testemunhar. Eu passei para lutar. Eu passei para libertar vidas que estão hoje vivendo aquilo que eu enfrentei naquela noite. E a parte mais sombria da história ainda não tinha sido revelada. Porque quando a sombra desapareceu, algo ficou para trás. Algo que não deveria estar ali. Algo que aquele demônio tentou esconder. Algo que não pertencia àquele quarto. Algo que estava no chão, bem diante dos meus pés. Um objeto, e quando eu me aproximei dele, meu coração congelou. Porque aquele objeto era o mesmo que eu tinha visto no primeiro vídeo. A mesma figura. O mesmo símbolo.
O mesmo Labubu, mas agora distorcido, queimado e marcado com algo que eu jamais imaginei ver. E era apenas o começo da revelação final. Quando eu vi aquele objeto no chão, sente a mesma sensação de antes, aquela mistura de choque, repulsa e algo espiritual que você não consegue explicar com palavras. Era a figura do Labubu, mas não era o Labubu normal, não como aqueles que vemos nas vitrines, nos vídeos, nas prateleiras iluminadas. Era uma versão deformada, como se tivesse sido moldada pelo próprio inferno. A superfície estava queimada, como se tivesse sido segurada por mãos que não pertencem a este mundo. E no centro, bem na testa da criatura, havia um símbolo marcado, queimado a ferro, um símbolo que eu nunca tinha visto, mas que de algum jeito meu espírito reconhecia. Era um símbolo antigo. Antigo como a queda. Antigo como os primeiros pactos. Antigo como as primeiras portas que a humanidade abriu sem saber o que estava convidando. E naquele momento eu entendi. Aquele objeto não era um brinquedo. Nunca foi. Era um portal. Uma âncora. Um vínculo espiritual. E por um instante, enquanto eu olhava para aquilo, eu senti de novo não a presença demoníaca, mas o rastro dela. Era como o cheiro de fumaça depois de um incêndio, como o calor no chão depois que o fogo passa. E mesmo que a sombra tivesse sido destruída, mesmo que a voz tivesse silenciado, mesmo que o ataque tivesse cessado, aquele rastro deixava claro que a batalha não tinha acabado. Aquilo era um sinal, um aviso, um mapa, um grito desesperado do inferno dizendo: nós ainda estamos aqui. E foi aí que Deus falou de novo. A voz dele não veio como antes, com força, com vento, com autoridade cortante. Dessa vez, a voz veio como um sussurro firme, como um pai explicando algo que pode mudar a vida do filho para sempre. Isso é apenas a raiz. A raiz. A raiz do quê? A raiz de tudo aquilo que estava acontecendo. A raiz da opressão. A raiz dos ataques. A raiz das sombras. A raiz das manifestações que não começaram naquela noite, começaram muito antes de eu perceber. E pela primeira vez em toda a experiência, eu senti Deus me levando para trás, como se Ele estivesse puxando fios invisíveis da minha história, conectando ponto após ponto até chegar no início de tudo. Eu vi, sim, eu vi. Eu vi cenas da minha infância que eu nunca tinha entendido. Eu vi sonhos antigos que eu achava que eram apenas pesadelos. Eu vi medos que eu carregava sem saber de onde vinham. Eu vi momentos em que, sem perceber, portas foram abertas não por maldade, não por escolha consciente, mas por ignorância espiritual. E Deus me mostrou que o inimigo sempre tenta entrar pelo detalhe, pelo deslize, pela dor não tratada, pela ferida não curada, pela lembrança que você guarda escondida. E naquele instante a verdade caiu sobre mim como um trovão silencioso. Aquele demônio não apareceu naquela noite. Ele estava me rondando há anos. Só não tinha conseguido entrar antes porque Deus não permitiu. Mas ele esperava brechas. Ele esperava rachaduras. Ele esperava momentos de fraqueza. E quando encontrou um, ele tentou. Mas falhou. E falhou porque Deus entrou antes. Então eu entendi a segunda coisa mais importante daquela noite. O ataque não foi porque eu era fraco, foi porque eu era um alvo perigoso para o inferno. E isso mudou tudo dentro de mim. A glória de Deus que estava no quarto começou a aumentar. Não como luz física, mas como presença, como algo que você sente nos ossos, no coração, na mente. Era como se o próprio ar estivesse ficando mais vivo, mais espesso, mais cheio de propósito. E quando a glória aumentou, a revelação também aumentou. Porque Deus disse: aquilo que veio contra você, não veio apenas contra você. Ele foi enviado, enviado,
Essa palavra ecoou dentro de mim como um terremoto. Enviado por quem? Com qual intenção? Para qual missão? E Deus continuou. Ele não veio sozinho. Foi como se o teto espiritual tivesse se aberto. Eu não vi com os olhos, mas vi com o espírito. Como se Deus tivesse me permitido enxergar por trás da cortina pela primeira vez. E o que eu vi não era uma sombra. Não era uma presença. Não era um ser isolado. Eu vi uma fileira. Sim, uma fileira. Como se houvesse um corredor de entidades, todas aguardando ordens, todas esperando brechas, todas buscando vidas vulneráveis. Não eram figuras nítidas, mas eu sentia suas intenções. Eram entidades que se alimentam de ansiedade, de depressão, de solidão, de vícios, de traumas, de objetos consagrados, de pactos feitos sem saber. E entre elas, no centro, mais alto, mais forte, estava a presença que me atacou. O Labubu não era o problema, era a porta, e aquela entidade era o dono da chave. Mas Deus não me mostrou aquilo para me assustar. Mostrou para me preparar, para me fortalecer, para me convocar. E foi então que ele falou a frase que selou aquele capítulo da minha vida. Agora você sabe o que enfrenta. Agora você sabe quem eu sou. Agora vai e destrua o que tentou destruir você. E naquele instante, a glória de Deus me envolveu por completo. Eu não conseguia ficar de pé. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não de medo de poder, de certeza, de convicção. Eu sentia dentro de mim algo que eu nunca tinha sentido antes: autoridade real, autoridade divina, autoridade que não se compra. Não se força, não se fabrica, se recebe. Então, tudo ficou em silêncio. Luz apagou. A visão voltou ao normal. O quarto voltou ao quarto. O mundo voltou ao mundo. Eu estava de joelhos no chão, com a figura do Labubu deformado diante de mim. Mas agora, eu não sentia medo. Eu sentia nojo espiritual. Eu sentia indignação santa. Eu sentia vontade de destruir aquilo. Eu sentia nojo espiritual. Eu sentia indignação santa. Eu sentia vontade de destruir aquilo. E Deus disse: quebre. Eu quebrei com minhas mãos, com força, com autoridade. Eu quebrei aquele objeto como quem quebra uma corrente. E quando ele se despedaçou, um cheiro forte de queimado saiu dele, como se tivesse sido arrancado de um lugar que nunca deveria ter existido. E naquele exato momento, eu senti como se dezenas de olhos tivessem me observado ao mesmo tempo. Como se aquilo tivesse despertado algo no mundo espiritual. Como se o inferno tivesse perdido uma peça importante. Como se o reino das trevas tivesse recebido a notícia. Ele acordou e Deus, em seguida, sussurrou: agora é você quem vai caçá-los. E naquele instante eu entendi. Aquela noite não foi o fim, foi o início da minha guerra, o início da minha autoridade, o início do meu propósito, o início do meu chamado. A voz que eu vi naquela noite não apenas mudou tudo em mim, ela me preparou para mudar vidas. E se você está ouvindo isso agora, não é por acidente. Você foi chamado, você foi escolhido. Você está sendo despertado. A batalha que tentou te destruir é a mesma batalha que vai revelar quem você realmente é em Deus. E enquanto você ouve isso, o Espírito de Deus está tocando seu coração. Porque o inferno tentou te derrubar. Mas Deus está te levantando agora. E a luta que começou naquela noite continua hoje dentro de você, através de você e por sua causa. Você não chegou até aqui à toa. Você é parte do capítulo. Você é parte da guerra. E Deus está dizendo agora: eu te convoco.